Então, gente, vamos lá, mais um encontro aí desse de debate aí, mais um encontro de conhecimento sobre recursos, os recursos em espécies. E os recursos em espécie que nós vamos ver agora são dois. Dois, assim, bem interessantes, bem próprios do direito processual do trabalho. Vocês não vão encontrar esses recursos no direito processual civil. Bom, um deles vocês vão encontrar, com a mesma nomenclatura, mas o objetivo, o propósito é diferente. Que é o primeiro que eu vou falar. Então, agravo de instrumento, agravo de petição. Agravo de petição é próprio específico do direito processual do trabalho. Agravo de instrumento, no conteúdo a que ele se presta, também é próprio do direito processual do trabalho. O primeiro deles, bom, estou um pouco resfriada, mas não podemos desperdiçar esse momento aí da gente falar. O agravo de instrumento. Primeiro, ele está previsto no artigo 897, a linha B da CLT. Tem uma lei também específica, 9756 de 98. Tribunal Superior do Trabalho, gente, diversas súmulas, mas eu destaco aí a 285 e algumas orientações jurisprudenciais. Claro que em matéria de recurso a gente vai sempre se reportar ao regimento interno do respectivo tribunal e também do Tribunal Superior do Trabalho. No Tribunal Superior do Trabalho, nós temos as instruções normativas 16/de 98, a 102 de 2000, a 903 de 2003, a Instrução Normativa 16 e outras, e a Resolução Administrativa 1418 de 2010 e outras que se seguiram. Claro que eu estou pegando aqui uma colinha, né? Porque eu não consigo guardar tudo isso de cabeça. Gente, o que é esse agravo de instrumento no direito processual do trabalho que que tem aparência aí do mesmo agravo de instrumento do direito processual civil? No processo do trabalho, o agravo de instrumento, quando eu estou em aula presencial, eu faço um desenho aí muito mal feito, que é de uma chave. E eu digo assim, essa chave, para que serve uma chave? Chave serve para quê, galera? Chave serve para abrir alguma coisa, alguma porta. Pois é, e fazendo essa associação aí para a gente aprender, o agravo de instrumento no direito processual do trabalho, ele tem essa função de abrir uma porta, de destrancar todo e qualquer recurso que foi travado, seja na vara do trabalho, seja no TRT, ou seja no TST, nos TRTs ou no TST. Muito bem. Mas por que um recurso é travado? Aí a gente volta lá no início das nossas aulas sobre recurso. Por que um recurso é travado, gente? Ele é travado por ausência ou incompletude dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, objetivos e subjetivos. E lembrando que no recurso revista tem outros requisitos de admissibilidade, e é onde mais trava a subida do recurso. Quem que trava o recurso? Quem que denega seguimento ao recurso? Vamos usar a palavra adequada, travar ou denegar. Os dois juízos de admissibilidade, o ACO e o ADQUEM. Se é um recurso ordinário, um agravo de petição, é o juiz da vara, né? Também pode ser o juiz de tribunal naquelas ações originariamente ajuizadas no tribunal. Mas o outro juízo de admissibilidade também é o TRT ou o TST. Né? Os relatores, eles vão examinar novamente os requisitos de admissibilidade. Então, por exemplo, eu ajuizei um recurso ordinário na primeira vara do trabalho de Nova Iguaçu, né? E o juiz entendeu que eu não
que com relação ao preparo, o valor estava a menor. E ele denegou seguimento ao recurso. E aí eu fiz um agravo de instrumento para que esse recurso suba, né? Eu fiz para que ele subisse para o Tribunal Regional da Primeira Região no Rio de Janeiro. E aí o relator, ele vai examinar novamente esses requisitos de admissibilidade, vai dizer, não, eu vou intimar para que ele complete, ou então o juízo de primeiro grau entendeu correto, continuo denegando seguimento ao recurso, portanto, não conheceu do recurso. Aliás, não conheceu não recebeu, porque às vezes recebe o recurso, por presente os requisitos de admissibilidade e os pressupostos recursais, mas no mérito não conhece do recurso, né, na análise do conteúdo. Então, quando ele trava, ele não analisa o conteúdo do recurso. E o agravo de instrumento, ele tem essa proposta de destravar aquele recurso que ficou travado. Portanto, ele não é como o direito processual civil, com o objetivo de revisão de uma decisão interlocutória, né? O Bezerra Leite, ele diz que trata-se de um recurso de decisão interlocutória, óbvio, mas que com um objetivo, que denega seguimento ao recurso. Em tese, ele cabe de todas as decisões que denegarem seguimento ao recurso, à exceção do recurso de embargos no TST, que é um recurso muito especial, recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho, que aí nesse caso ele tem uma previsão específica. Nós vamos falar dele, ainda que de forma superficial, sem aprofundamento, mas nós vamos falar dele, ok? Muito bem. Então, gente, vejamos. Quais são os efeitos desse recurso? Ele é meramente devolutivo, né? Enquanto ele está sendo julgado no tribunal, se o principal sobe, se o recurso ordinário sobe para o TRT, se o recurso de revista sobe para o TST, enquanto ele está sendo julgado, esse recurso ordinário de revista ou agravo de petição, por exemplo, ficam ali aguardando. Então ele devolve, o efeito dele é devolutivo, né? E limita-se a validade ou não daquela decisão interlocutória. Ele tem um processamento também especial, que você tem que indicar o ponto do seu inconformismo. Ele, por óbvio, que tem a petição de rosto, ele tem a petição de rosto, que pede a subida, e tem as razões de agravante. A gente chama assim, agravante, agravado. Razões de agravante. Por que que esse recurso agora ele tem que subir o recurso em cima do qual está sendo manejado o agravo de instrumento? Então, vamos lembrar que o processamento dele está previsto no parágrafo 5º, artigo 897 da CLT. Quando ele é para o Tribunal Superior do Trabalho, ele já tem que levar o recurso de revista pronto. Então, vamos lá, vamos voltar um pouco a fita aí. Vamos usar a expressão, vou voltar a fita um pouquinho só para a gente entender. Quando é um recurso ordinário, né, para o Tribunal Regional do Trabalho, eu apenas manejo esse agravo de instrumento da decisão interlocutória que indeferiu a subida do recurso por ausência de qualquer requisitos desse de admissibilidade ou pressupostos recursais. Então, vai só o agravo de instrumento. O tribunal vai analisar e vai dizer assim, modifico essa decisão que denegou seguimento ao recurso. Então, suba-se os autos para análise do recurso ordinário, ou passo a analisar o recurso ordinário. Porque agora, gente, é diferente, porque quando era de papel, o recurso ordinário às vezes ficava travado na vara. Depois começou a ser escaneado tudo, né? E agora o juiz que está acessando ali o recurso o recurso ordinário, ele entra ali, né, no processo judicial eletrônico, no PJE, e vê ali. Então, qual vai ser o despacho dele? Ele vai ao despacho, vai ser assim, acolho o agravo de instrumento e renovo aquela decisão.
ao agravado, ao agravado já foi lá atrás, ao recorrido para as razões, as contrarrazões naquele recurso ordinário. Ok? Ficou confuso, mas eu acho que deu para entender, né? Recurso agravo de instrumento de uma decisão interlocutória que denega seguimento ao recurso ordinário. Ok. Quando isso ocorre a nível de recurso de revista, a pessoa, quando ela vai fazer o agravo de instrumento, ela já fez o recurso de revista, né? Ela já fez o recurso de revista. E aí, quando o juiz, o presidente do tribunal, ele manda o agravado se manifestar, ou seja, fazer as contrarrazões de agravado, ele também já determina que seja feito as contrarrazões daquele recurso de revista, para, na hipótese do Tribunal Superior do Trabalho, acolher e receber o recurso de revista, ele já não precisa voltar para que o recorrido, então, faça as suas contrarrazões no recurso de revista. Bom, o fato é que quando se trata de agravo de instrumento em recurso de revista, tem aí uma série de instruções normativas que devem ser observadas, o próprio artigo 897 também, e os artigos relacionados, 896, relacionado também ao recurso de revista, que tem uma série de procedimentos e regramentos, tá? Tô tomando aqui o meu chazinho, né? Um chazinho muito bom, para melhorar aí minha performance da voz, que hoje está um pouquinho prejudicada. Esse foi o agravo de instrumento, com essa peculiaridade de um direito processual do trabalho. Mas agora, gente, eu vou falar de um outro. Isso aqui não tem igual, não. Isso aqui ninguém criou. Isso é inovação, coisa do direito processual do trabalho, mas que já vem de décadas. É o agravo de petição, também previsto no artigo 897. Contudo, na linha A da CLT e súmula 128, 266, 416 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é agravo de petição, minha gente? O que é agravo de petição? Aqui eu preciso voltar um pouquinho a fita para falar. Bom, no direito processual do trabalho, nós temos o processo de conhecimento e também o processo de execução. A despeito do Código de Processo Civil ter avançado para um processo único, né, no direito processual do trabalho, por diversas teorias, ficou um processo dual e não um processo único. Um processo dual, processo de conhecimento, processo de trabalho. Essa teoria ainda é muito, digamos assim, diversificada. Há quem entenda que sim, há quem entenda que não, há que o processo de trabalho não tem dois processos, mas o fato é que na prática é um processo único, separado por uma petição de citação. A grande questão é que tem um cite-se o executado para pagar. Essa palavra cite-se, que ela pressupõe início de uma relação processual, ela leva aos doutrinadores dizer que é um processo, um segundo processo de conhecimento, né? E nós tínhamos antes o processo cautelar, então hoje nós temos um processo, no processo de trabalho, processo de conhecimento e o processo de execução, que inicia-se com cite-se o executado para pagar aquele valor, objeto da obrigação definida. Ok, nessa execução, no processo de trabalho, em tese não cabe recurso. Então o processo ele vai seguindo, aí a gente teria que dar uma aula de execução. O processo ele vai seguindo, né, na execução, cita, paga, não paga, penhora patrimônio. E aí quando se penhora patrimônio ao devedor renitente, porque ele não quer cumprir a obrigação, então tem várias possibilidades. Ou penhora o patrimônio dele, ou ele deposita o dinheiro para se defender. O fato é que no processo do trabalho, o executado, ele só vai se defender, ele só pode manejar o chamado embargos à execução, ou seja, que é uma forma de defesa,
seja do valor do cálculo, seja da penhora, seja porque ele não deve, seja por que motivo que for, dentro do processo de execução, matérias pertinentes à execução e não ao conhecimento, e não se a testemunha estava certa, e não se o juiz fez uma sentença adequada aos autos, nada disso. O fato é que dentro dessa perspectiva, o devedor só pode se defender se ele garantir o juízo. E a garantia ela se dá por diversas formas, se dá por penhora de conta, de valores, de bens, e se dá por também quando ele espontaneamente deposita o valor. Quando ele deposita espontaneamente o valor, e ele pode depositar e deixar aquele valor ir para o exequente ou o credor, ou ele pode dizer o seguinte: não, eu só estou depositando porque eu quero me defender. Eu não estou depositando para que o dinheiro vá para lá. Eu quero me defender porque eu acho que o cálculo foi excessivo, eu quero me defender porque a penhora, o bem, não está adequado, porque já penhorou uma outra coisa lá atrás e eu quero tirar a penhora e defender o valor e depositar, por diversos fatores, né? Que ele pode alegar nessa defesa. Qual é o instrumento, qual é o mecanismo da defesa dele? Chama-se embargos à execução ou embargo de devedor. Então, ele vai se utilizar desses embargos de devedor que tem uma natureza jurídica de ação, isso a gente vai falar em processo de execução, tem natureza jurídica de ação, e desses embargos sai uma sentença. Somente dessa sentença é que vai caber esse recurso chamado agravo de petição. É um recurso específico e próprio para o processo de execução. Não é um recurso ordinário que cabe. Lembra quando a gente falou lá atrás, adequação e cabimento? Então, olha aqui. O que é que cabe de uma decisão de embargos à execução? Não é o recurso ordinário, não é o recurso de revista. Pode caber embargo de declaração, ok, mas o embargo de declaração é para sanar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, para logo a seguir, se não satisfeito, manejar o recurso que cabe, portanto, o recurso adequado e que tenha uma previsão no ordenamento jurídico. O agravo de petição está previsto no ordenamento jurídico, no artigo 897, a linha A da CLT. Ok? Então, e aí a pergunta é para que serve esse agravo de petição, então? Para que esse devedor, no processo de execução, possa utilizar-se do seu amplo direito de defesa, levando a matéria para o tribunal. Então, vamos supor, para ficar mais claro aí, vamos supor que a liquidação da sentença, ou seja, a apuração do valor, tenha dado aí 200 mil reais, né? Foi calculado, o calculista do juiz, ele apurou em 200 mil reais, mas o devedor, desde o início, vem se manifestando contra a interpretação da sentença, vem dizendo que a interpretação não é aquela, não é bem isso que ele quis dizer, que não mandou deduzir, e que na memória de cálculo dele apresentada como impugnação ao cálculo, o valor tenha dado 130 mil reais. Portanto, tem uma diferença de 70 mil reais aí. Nessa diferença de 70 mil reais, ele vai brigar, né? Ele vai brigar. Só que da decisão que homologa os cálculos, não cabe nada, porque é uma decisão interlocutória. E nós já vimos que no processo de trabalho, salvo 3 raras exceções, não se recorre de decisão interlocutória. Lembra disso que nós falamos lá atrás, nos princípios que regem o direito processual do trabalho? Decisões interlocutórias não são recorríveis. Ok, então, quando o juiz ele homologa os cálculos dizendo 200 mil reais, esse empregado,
esse empregador, esse empregado, esse executado, esse exequente, esse autor, esse réu, esse reclamante ou esse reclamado, não pode recorrer. Nem porque foi de mais, nem porque foi de menos. Não cabe recurso. Bom, então cabe o quê, minha gente? Nada. Nada. Cabe uma manifestação de inconformismo explicando por quê, juntando a sua planilha. Aí o juiz vai lá e vai homologar. Esse cálculo ele vai novamente reativar, novamente ele vai reiterar essa manifestação de inconformismo dele com relação a esse esse valor com o qual ele não concorda, porque decorre de uma interpretação da sentença. É aquela velha história. Se não manejou os embargos de declaração, o problema vai resvalar na hora da liquidação de sentença. Sempre falo isso. Sempre falo isso nos meus cursos para advogado, falo muito isso. Cuidado, embargos de declaração é um recurso, né? Uma espécie recursal, tem natureza jurídica de recurso extremamente valioso, que o advogado tem que se utilizar. Perfeito. Bom, aí a gente vai pensar na questão seguinte. Bom, eu registrei meu inconformismo, indiquei, fiz os apontamentos, né? E aí, lá na frente, eu vou ter um momento em que eu vou poder recorrer disso, que é através do agravo de petição. Mas esse momento só vai ser possível se tiver uma condição. Então, ele tem uma condição, minha gente. Qual é a condição? Qual é o pressuposto recursal específico? Então, ele tem um pressuposto recursal específico, que é, qual é? 897, parágrafo 1º e súmula 416. Tem que delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, e aí a parte que não está controvertida pode ser liberada para o executado. E tem outra coisa, tem que estar garantido o juízo. O juízo tem que estar garantido. Como eu disse, se garante através do depósito da penhora de uma coisa. Então, mas penaliza o devedor. É a condição para evitar os recursos protelatórios e desnecessários. Então, essa súmula 406 e o parágrafo 1º do 897 é muito importante. Bom, o juízo de admissibilidade, ele vai estar aí, sem dúvida nenhuma, nas varas de trabalho e nos TRTs, como eu já havia falado, né? Ambos os juízos, porque esse agravo de petição, ele é destinado ao tribunal, quando se trata de execução, e ele, por óbvio, que ele precisa, nesse caso, ele vai também sofrer, ou vamos dizer assim, sofrer também a peneira fina de 2 juízos de admissibilidade, para verificar tempestividade, adequação, previsão legal, representação, e mais aqui se ele delimitou de forma objetiva quais os pontos do inconformismo dele, aonde é que está o erro, aonde é que está o problema. Porque, veja bem, os recursos, eles não podem ser eternos, por isso que ele tem que ter previsão legal e adequação. E esse agravo de petição, minha gente, ele realmente ele tem aí essa consonância aí de muita importância para evitar as injustiças, para evitar os excessos aí na penhora, no cálculo e, por consequência, na interpretação da sentença. Qual é o prazo dele? 8 dias. Tem custas também, mas não tem depósito recursal. Essas custas podem ser recolhidas ao final. Vamos lembrar que o prazo são de 8 dias úteis, né? Pelas mudanças aí havidas. E é um recurso que tem também as razões recursais. Ele vai ter a folha de rosto e vai ter as razões recursais, tá? Vai ter nessas razões recursais é que vai aí, a súmula 416 vai trazer essa, digamos assim, esse contorno
O que tem que entrar nesse recurso? Obviamente que o objeto do seu inconformismo, mas não basta. Não basta. Tem que indicar de forma precisa, objetiva e o ponto certo da onde é que está. Não pode simplesmente dizer assim, eu não concordo com os cálculos, porque o cálculo está excessivo, não pode dar isso. Não, eu não concordo com o cálculo, a diferença é R$70 mil, porque quando o exequente, ou quando na hora o liquidante, autor liquidante, foi apurar os valores, ele interpretou esse ponto da sentença com relação às horas extras dessa forma. Só que não é isso que a decisão diz, porque ele analisou as razões de decidir, mas o deciso, que é efetivamente o que transita em julgado, não diz isso. Diz isso. Portanto, o número de horas, de acordo com o deciso, é esse. Vejam que aí, nessas razões, ele atendeu de forma específica as exigências contidas na súmula 416 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, gente, olha, é muito recurso, né? É muito recurso, mas vejam que mesmo no processo de execução, o devedor ele ainda pode se defender, mas dentro aí de uma moldura bastante restrita para evitar os excessos, para evitar os abusos, para evitar a postergação. Então, nós falamos agora, nesse momento aí, nós falamos aí de 2 recursos, né? Falamos, portanto, do agravo de instrumento, que se destina no processo de trabalho a destrancar um recurso, seja ele qual for, inclusive o agravo de petição, e falamos do agravo de petição, que é um recurso específico do processo de execução, certo? Específico do processo de execução próprio do direito processual do trabalho, que em tese o direito processual do trabalho deveria ser um processo mais rápido, atender de fato ao princípio da razoável duração do processo, pela natureza, pelo conteúdo do direito material, que tem um caráter alimentar. Mas não é assim que funciona. Como eu disse, eu tenho processo aí já de 28 anos. No final de 2019, eu recebi um processo que ele tinha 27 anos. E por que demorou tanto, professora? Ele demorou tanto por causa da execução, por causa dos excessos de recursos. Foi por isso que ele demorou muito. Nada mais do que isso. Então, minha gente, vamos ficando aí nesse mais um vídeo aí sobre recursos em espécie. E não deixe de assistir os vídeos anteriores, só da parte geral nós temos 3 vídeos e temos mais 2 contendo recurso de revista e mais 2 contendo aí o recurso ordinário, embargos de declaração. Resumos importantes, série resumos. Aguardo vocês no próximo, tem também a série Resumos de Direito Material do Trabalho. Ok? Até a próxima!